mais uma aula de Linguagens Interartes, comigo, professora Thalita Galvão. Hoje, nossa aula será rapidinha, creio eu. Então, hoje, como não tem a PC2 para explicar, né, numa atividade específica, né, para dar as orientações, eu vou continuar falando um pouco sobre as manifestações culturais, mas especificamente a parte de literatura, e puxando um pouco aí para o nosso estado, tá? Então, hoje eu vou começar falando como que, de certa forma, surgiu a nossa literatura. Então, tem uma obra que ela se chama Camalotes e Guavirais. Ela foi escrita lá em 1971 por um cara chamado Ulisses Serra. Ele é corumbaense, só que ele é radicado em Campo Grande, tá? E esse livro, segundo a escritora e vice-presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, a Raquel Naveira, ele marca a identidade de Mato Grosso do Sul na literatura. Então, é uma espécie de radiografia sociológica e surpreendente da nossa sociedade. Conta com crônicas, com contos, que vão recriar o cotidiano de Corumbá e de Campo Grande. Então, até nessa época, né, 1971, nós não tínhamos o estado de Mato Grosso do Sul, era o Mato Grosso Uno, né, único. E, mesmo assim, essa obra, então, ela marca a identidade da nossa literatura, do nosso estado. Então, por quê? Porque já são abordando, né, sobre cidades, no caso Corumbá e Campo Grande, que quando teve a divisão, então se tornaram cidades sul-mato-grossenses. E esse nome é muito interessante porque ele retrata, é bem simbólico quanto à proposta do livro, já que é contos e crônicas sobre o cotidiano de Corumbá e de Campo Grande, essas duas imagens, né, os camalotes, que são aquelas vegetações que ficam boiando ali na superfície do rio, mais simbolicamente ali o rio Paraguai, em Corumbá. Então, os camalotes representam a cidade de Corumbá, e os guavirais, que é aquela vegetação rasteira, né, das frutinhas de guavira, docinha, né, características do cerrado, representando a cidade de Campo Grande. Bom, o Ulisses, né, esse escritor, ele deixou uma obra e mesmo assim quem publicou o livro, tipo, ele publicou, mas mais por insistência dos amigos. Então, quer dizer, a pessoa fez o livro, mas ele não tinha pretensão de publicá-lo. Só que quando ele publicou, ainda bem que ele publicou, porque ele faleceu um ano depois da publicação, tá? E daí no livro Histórias da Literatura Sul-Mato-Grossense, o autor José Couto Vieira Pontes diz que esse livro do Ulisses Serra, ele tinha um fermento. Por quê? Porque essa obra deu impulso para os campograndenses se aculturar. Então, buscar mais, ler mais, serem mais cultos, né? Para deixar de ser apenas aquela cidade de bovinocultura, tá? Então, por isso que o José Couto Vieira, ele fala que nessa obra do Ulisses Serra, né, o Camalotes e Guavirais, tem uma espécie de fermento, né, que impulsionou aí o crescimento intelectual, digamos assim, da sociedade campograndense. Bom, o maior poeta do Brasil, inclusive na opinião do Carlos Drummond de Andrade, porque ele foi considerado o maior poeta brasileiro, e daí ele falou que não era ele, que quem era o Manoel de Barros. Então, o Manoel de Barros, embora hoje nós estejamos falando da literatura sul-mato-grossense, mas eu acho interessante falar do Manoel porque ele não é sul-mato-grossense, porque ele nasceu em Cuiabá, mas ele passou a maior parte da vida dele no Pantanal e em Campo Grande, tá? Ele já havia publicado alguns livros. O primeiro foi lá em 1937, com o nome Poemas Concebidos Sem Pecado, mas apesar da importância da sua obra para a literatura nacional, ele foi só reconhecido publicamente, vamos dizer, a nível nacional, lá na década de 1980. Então, pensa o quanto demorou. A primeira obra dele, publicada em 1937, e ele só foi ser reconhecido em 1980,
através dos prêmios que ele foi ganhando, que ele foi recebendo aí desde a década de 1960, tá? E o poeta, ele não era muito de circular nos meios literários, ele nunca fez questão de divulgar a sua obra. Aqui no estado, quem divulgou a obra do Manuel de Barros foi a professora e escritora Maria da Glória Sarrosa, tá? Então, ela contribuiu muito para a cultura do nosso estado. E também o cineasta, o Joel Pizzini, com um curta que chama Caramujo Flor, que é um documentário sobre a vida do poeta Manuel de Barros. Tá? Então, ele foi ficar famoso, digamos assim, não por conta dele, não por pretensão dele, mas por conta dessa professora escritora, a Maria da Glória Sarrosa, e por causa desse cineasta, o Joel Pizzini. Eu procurei no YouTube esse curta, esse documentário, e daí eu não encontrei só ele exatamente, mas tem, eu acho que da TV Cultura, uma reportagem, então mostra entrevistas. Esse programa foi ao ar um ano depois da morte do Manuel de Barros, e daí no início dele mostra entrevistas assim, de vários anos não, acho que do ano de 2006, porque o Manuel de Barros morreu acho que em 2012, 13, por aí. Eu acho que eu já estava na faculdade quando ele faleceu. Só que essa reportagem é de 2006, então lá no começo do vídeo tem essa entrevista com o Manuel de Barros, lá de 2006, e no final eles colocaram aí esse curta que se chama Caramujo Flor. Então, se vocês pesquisarem no YouTube Caramujo Flor, vocês encontram facilmente esse vídeo, mas eu posso depois colocar lá no mural do Class, tá bom? E daí, lá em 1984, o jornalista Milor Fernandes, ele escreve sobre um livro que se chama Arranjos para Assobio, lá na revista Veja, e daí finalmente veio a consagração nacional do poeta Manuel de Barros, através dessa escrita aí sobre o livro do Manuel, né, feita aí pelo jornalista Milor Fernandes. O Manuel de Barros, como ele é um grande poeta, ele é disputado entre os dois estados, né? As pessoas falam assim, não, ele é mato-grossense, os outros falam, não, ele é sul-mato-grossense. Tá, ele nasceu em Cuiabá, mas nós, sul-mato-grossense, a gente sempre quer puxar farinha pro nosso saco, né? Então, a gente fala que nas obras dele, ele cita muito, ele dá pistas do seu verdadeiro lugar, da sua verdadeira origem. Então, tem um trecho que fala assim, me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Então, esses versos do poeta dão pistas de onde ele realmente se reconhecia como sendo o seu lugar, a sua origem e tudo mais. Mas ele também teve obras que foram publicadas em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. O sobrinho dele, chama Leonardo de Barros, ele disse que essa disputa no íntimo divertia muito o poeta, mas que ele não gostava de ser rotulado, então para ele era carioca, ele era cuiabano, ele era nova-iorquino, campo-grandense, enfim. O Manuel de Barros mesmo nunca falou exatamente o que ele considerava ser. Bom, ele era um intelectual muito sofisticado, ele subverteu a síntese da língua portuguesa, né? Teve grandes contribuições poéticas, ele fugia muito da língua padrão, ele não respeitava muito essas normas, mas por uma boa causa, né? Então, muitos comparam o Manuel de Barros ao Guimarães Rosa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler obras do Guimarães Rosa, mas nas obras ele tem muitos neologismos, então essas novas palavras, né? Ele cria palavras. Tem uma palavra que eu acho que eu já falei para vocês inúmeras vezes nas aulas, principalmente quando a gente vai tratar de variação linguística, nas aulas de língua portuguesa, que lá na obra do Guimarães Rosa ele usa o embragatinhando. Eu adorei essa palavra, né? A pessoa ficou tão embriagada que ela estava engatinhando. Então, só o Guimarães Rosa para fazer uma construção dessa, e também o nosso poeta, o Manuel de Barros. Então, assim como o Guimarães, ele fazia várias construções
poéticas e sofisticadas aí que fugia das normas da língua padrão, da língua portuguesa. Então, ele é considerado um gênio das palavras e dificilmente haverá outro igual, né? Eu acho que igual ninguém é igual a ninguém, né? Por mais que a gente, por exemplo, consiga comparar Manuel e Guimarães Rosa nessas construções, com esses neologismos, mas cada um tem suas particularidades e cada um tem a sua devida importância no cenário literário brasileiro. Outra coisa também que o Manuel de Barros é chamado de nosso Shakespeare, né? Devido aí essa facilidade com as palavras, esse texto poético e super original. Na opinião da Raquel Naveira, que é a que eu comentei lá no início da nossa aula, que segundo ela, aquela obra Camalotes e Guavirais é a que marca a identidade da nossa literatura sul-mato-grossense. Segundo ela, o Manuel ele nunca se desfez das suas raízes cuiabanas. Então, olha só, enquanto nós, sul-mato-grossense, a gente fala, não, ele é sul-mato-grossense, ele se identifica como sul-mato-grossense, para essa escritora, a Raquel também é escritora, ele nunca se desfez dessas raízes, tá? Segundo ela, tem um livro que se chama Gente Pantaneira. Esse livro foi escrito pelo Abílio de Barros. Quem que é o Abílio de Barros? É irmão do Manuel de Barros, infelizmente também já faleceu, tá? E daí, nesse livro, Gente Pantaneira, o Abílio ele descreve com rara maestria a vida e o jeito de ser do homem do Pantanal. Então, é possível perceber este ser mato-grossense do Manuel de Barros, entendeu? Não o sul-mato-grossense, porque a gente tem aí o Pantanal nos dois estados, né? Embora Frisa, a escritora, o poeta não gostasse de rótulos, não podemos deixar de pensar nele como um homem pantaneiro. Então, antes de tudo, antes de considerá-lo como mato-grossense ou sul-mato-grossense, eu acho que a visão maior que predomina do Manuel de Barros é do homem pantaneiro, tá? O livro do Abílio foi publicado bem mais tarde, um livro de poemas que foi escrito lá na juventude dele. Então, é uma espécie de documento sociológico onde o autor analisa os usos e os costumes dos habitantes do Pantanal. Na linguagem cativante de um pantaneiro da Gema, por várias gerações, Gente Pantaneira transformou-se na principal fonte sobre o Pantanal. Olha que interessante. Eu, particularmente, antes de preparar a aula para vocês, de conhecer os materiais, a proposta dessa... Desculpa, gente, meu alarme aqui, não sei porque está tocando agora. Antes de conhecer a proposta dessa disciplina, desse componente de linguagens literartes, eu não conhecia o Abílio Barros, tá? E olha só como é importante a obra dele, é considerada a principal fonte sobre o Pantanal. É um escrito de dentro do Pantanal para fora, porque às vezes tem autores que vão falar sobre o Pantanal, mas às vezes nunca moraram no Pantanal, não vivem aquela realidade. Então, fala de fora, olhando lá para dentro. E ele não, ele escreveu de dentro para fora, uma pessoa que morava no Pantanal, então fala desse lugar com muita propriedade, e daí a sua importância, a sua autenticidade, tá? Embora hoje a prosa tenha um lugar muito importante na literatura sul-mato-grossense, em matéria de produção, a poesia ainda ocupa o primeiro lugar. Então, não é que aqui no nosso estado não se escreva em prosa, não há autores que escrevem prosa. Sim, há autores que escrevem prosa, mas ainda predomina a produção de poesia, tá? E acho que o nosso maior representante é o Manuel de Barros. Entre os diversos poetas sul-mato-grossenses, tem a própria Raquel Naveira, que também faz prosa, não só poesia. Tem um trabalho reconhecido nacionalmente, tá? Então, se vocês quiserem procurar, o primeiro livro dela é intitulado Via Sacra, foi publicado lá em 1981, e um dos poemas recebeu elogios do poeta Manuel de Barros. Lembra que eu falei que o Manuel de Barros ele só foi ficar conhecido, as obras dele só foram ser publicadas através de uma professora, que é a Glorinha Sarrosa? Então,
ela ficou sabendo que o poeta Manuel, ele gostava muito, gostou muito de um desses poemas aí da Raquel Naveira. Então, creio eu que o Manuel de Barros conheceu a Raquel Naveira através dessa professora Glorinha Sarrosa, tá? E daí ele ficou muito feliz, encantado, e falou assim, poxa, há mais uma poeta entre nós. Bom, essa professora, ela tem 19 livros publicados, sem contar as antologias. A professora Raquel, tá? Não a Glorinha de Sá. Ela faz um trabalho de formiguinha, visitando várias feiras literárias por todo o Brasil e sempre carregando aí debaixo do braço uma das suas obras, né? Então, é uma forma dela divulgar ela ir nessas feiras literárias e falar assim, aqui meu livro, leia meu livro, eu sou escritora, eu sou lá do Mato Grosso do Sul, e assim ela vai fazendo a sua divulgação, que ela acredita que seja uma divulgação que precisa de muita coragem e humildade para fazer isso, e realmente, né? E uma coisa interessante que a Raquel também fala é sobre a identidade da literatura sul-mato-grossense, que ela diz que esse gentílico sul-mato-grossense, ele não pegou muito lá fora. Quem nunca, né, viajou para fora e as pessoas falaram assim, você é lá do Mato Grosso? Ou às vezes até falam, você é de Campo, lá do Mato Grosso, Campo Grande, então tipo, confundem tudo e acham que é uma coisa só, e não é, né? E daí essa escritora, ela falando, quando ela vai fazer a divulgação do trabalho dela nessas feiras literárias aí pelo Brasil, acontece isso, ela fala, eu sou do Mato Grosso do Sul, mas as pessoas falam, aqui ó, a fulana, a Raquel Naveira, ela é lá do Mato Grosso, ela é mato-grossense, né? Fala assim, lá do Mato Grosso do Sul, ela é mato-grossense, tipo, mescla tudo, né? O sul mato-grossense já vira mato-grossense e assim vai. E daí ela disse que nos eventos que ela participa, nos outros estados, sempre a apresentam como mato-grossense, e ela disse que ela já não corrige mais, porque ela acha indelicado, ela não faz muita questão de dizer que ela é de Campo Grande, né? Porque ela acha... Mas eu acho que tinha, sim, não corrigir para ser indelicada, mas falar, não, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque eu acho que isso faz diferença, entendeu? Que isso marca a nossa cultura, porque quando a gente vai estudar o processo de formação, de povoamento dos estados, que a gente viu um pouco na nossa última aula, né, pelo MIT, o processo, embora semelhante, mas tem as suas diferenças, tem as suas particularidades, né? Então, a gente veio de uma cultura de bovinocultura, né? Teve as imigrações árabes, creio eu que as imigrações árabes aconteceram mais aqui no nosso estado do que lá em Mato Grosso. Essa fronteira também com o Paraguai super diferente, então traz uma visão, um quê a mais para nossa cultura, e essa ascendência também portuguesa, enfim, de outros países europeus, acho que fazem parte do nosso repertório literário. Tá? Então, eu acho que essa é a nossa raiz, então acho que é importante a gente saber todas essas manifestações culturais e de onde surgiram para a gente compreender a partir de então a nossa literatura. Bom, eu falei que tem também a literatura em prosa no nosso estado, mas a poesia ela continua sendo o gênero mais popular aqui, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Aqui se lê muito poesia. Talvez a nossa exuberante natureza seja a grande inspiração para isso. E quem deseja iniciar na literatura feita aqui no Mato Grosso do Sul deve começar por autores que traduzem a alma e os costumes mato-grossenses. Então, agora eu vou falar alguns nomes desses autores. Então, a gente tem o Paulo Coelho Machado, o Hélio Cerejo, o Eurídio Reis, a Maria da Glória Sá Rosa, é um nome bem comprido, o Hildebrando Campestrini, o José Couto Vieira Pontes, entre outros, né, como a Raquel, que eu falei, né, a Raquel Naveira, o Manuel de Barros, o
como que é o nome mesmo do irmão do Manuel de Barros? Abílio Barros, né? Acho que vale a pena a gente conferir um pouco esses autores e suas obras. Bom, então poesia, romance, contos, batalhas sonoras, poesia de rua, não importa o gênero que a gente escolha, tá? Nem a forma que ela é feita, que ela vai ser consumida, seja forma impressa ou digitalizada. O importante é a gente saber que o nosso estado sim tem literatura, sim é uma literatura forte, sim é uma literatura representativa, e esses autores, eles viraram, eles são como porta-vozes, né, pra gente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada pela participação, pela interação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, até a próxima aula.